Oi, gente. Dá oi, filha. Oi. A gente e o ursinho, né? Que é o único jeito de fazer ela parar. Parar quietinha. E por pouco tempo. Eu não sei quantas vezes eu já fiz esse vídeo, porque volta e meia tem uma coisa diferente em relação ao diagnóstico da Alice. Então acaba que eu vou postergando. Esse era pra ser o primeiro vídeo do canal. Aliás, eu fiz esse canal por conta disso. Pra falar a respeito da PLV, porque quando a gente teve o diagnóstico da PLV da Alice, a gente se viu completamente perdido, sem saber muito o que fazer. A gente não tinha muito conhecimento, aliás, eu no caso não tinha conhecimento nenhum, não fazia ideia o que era PLV, não sabia que a criança poderia nascer com a PLV, ou poderia desenvolver depois, não fazia ideia. Então, quando a gente se viu com o diagnóstico da PLV, a PLV, para quem não sabe ou ainda não entende muito bem, é a alergia à proteína do leite de vaca. Quem fez o diagnóstico da Alice foi uma gastropediatra quando ela tinha 1 mês e 4 dias. Normalmente esse diagnóstico ele é feito mais tarde, em crianças de 4, 6, geralmente 8 meses. Tem crianças que descobrem até depois disso, mas a Alice foi com 1 mês e 4 dias. As médicas até agora sempre falam que o diagnóstico dela foi muito precoce, mas pra gente o diagnóstico dela foi tardio, porque até a gente chegar no diagnóstico a gente sofreu muito. Ela principalmente, né? A gastro, quando viu ela clinicamente, identificou a PLV, a primeira coisa, quando suspeitou na verdade, a primeira coisa que a gastro nos falou foi diferenciar a PLV da intolerância à lactose. Que quando a gente fala da alergia à proteína do leite de vaca, muita gente associa com a intolerância à lactose. Que na verdade a intolerância à lactose tem relação com o açúcar do leite. Ela é uma deficiência, no caso, da enzima lactase, que é a que quebra o açúcar do leite em glicose e galactose. No caso da Alice, que é a alergia à proteína do leite de vaca, o diagnóstico ele foi clínico e foi através do teste de exclusão, porque nessa época eu ainda amamentava a Alice. Então, eu fiz a dieta de exclusão, tirando tudo de leite. A gente notou uma pequena melhora, mas a Alice ainda continuou reagindo. Aí, eu vou falar primeiro um pouquinho como que a gente chegou a gastro e o que ela apresentou de sinais, sintomas. A Alice, ela nasceu chorando muito. Ela já chorou demais. E aí, eu tive diabetes gestacional na gravidez. Mesmo que controlado, eu não precisei de medicação, nem de insulina, não precisei. Só controlando a alimentação. Eu não precisei de mais nada e ficou tudo muito bem, tudo controlado. Só que aí, no parto, assim que ela nasceu, como eu tive o diagnóstico de diabetes, já se foi verificar como estava a glicose dela. Já é um procedimento normal, mas principalmente da mãe que tem a diabetes gestacional. Aí foram verificar, a glicose dela estava super baixa, estava em 35. Abaixo de 70, 60 já é um alerta, mas ela dela estava 35. Como eu estava sendo suturada pós-cesariana, eles tiveram que dar fórmula para ela. Foi dado 30 ml de fórmula. As fórmulas convencionais, elas são à base de leite de vaca. Então, o processo de reação da Alice já começou ali, e a gente sem saber nada. No hospital, eu já me alimentei, o meu café da manhã era pão, leite com café, tudo isso. E ela que pegou o telefone. E a gente sem fazer ideia do que ela tinha. A Alice continuou chorando muito na maternidade, muito, 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 muito. Voltamos pra casa, ela continuava chorando muito, mas chorando demais. Tanto que no 4º dia de vida dela, a gente já foi pro pronto-socorro. E aí a médica até do pronto-socorro me falou: ai mãe, é porque você é mãe de primeira viagem, choro não é motivo de vir pro pronto-socorro. Mas assim, era como se a Alice fosse morrer a qualquer momento. Deus que me livre, mas o choro dela, os gritos que ela dava, era uma coisa assim surreal e não parava. Ela chorava horas e horas e horas e horas. Tanto que num domingo, saúde filha, num domingo ela chegou a chorar 16 horas seguidas. Para um bebê que deveria dormir pelo menos umas 17 horas, um recém-nascido, ela chorou 16 horas seguidas e dormiu por um desmaio. Ela desmaiou de exaustão. Então assim, todo esse processo foi muito difícil. Os sintomas da PLV normalmente são cutâneos e gastrointestinais. A Alice poucas vezes teve reação na pele, assim, alergia que viesse pra pele. Normalmente eram gastrointestinais. Então assim, a gente dava tudo, e mais um pouco, cólica calme, colides, tudo que podia pra ela, tentando, achando que era só cólica. Mas era uma cólica que não passava.
começou a perder um pouco do sentido, porque nunca melhorava, nunca melhorava. E aí a gente falando com a pediatra, não pode. Eu comecei a pesquisar e aí comecei a ver a respeito da questão do leite, que poderia ser, que é uma das coisas mais comuns em crianças, com relação ao choro excessivo, a dores, a cólica. Aí eu conversei com a pediatra dela, que me disse que me descartou essa possibilidade. Só que passados dias, ela com quase um mês, nada melhorava. E ela continuava chorando, assim, quase 24 horas. Ela chorava muito, dormia. Chorava muito, dormia. Então, assim, tava uma coisa surreal. Aí a pediatra falou, não, agora a gente vai ir numa gastro, então, porque talvez ela tenha algum probleminha no intestino, alguma coisa assim, porque tá demais. Chegamos na gastro, olhando ela bateu o olho nela e falou, isso é alergia à proteína do leite de vaca. Vamos pra dieta de exclusão. Já comecei, a gente notou uma pequena melhora, mas não foi nada tão significativo. Aí, depois de tentativas frustradas, a gente foi para uma fórmula que é exclusiva para bebê alérgico, que é o Neocate. Existem algumas no mercado, mas essa que nos foi sugerida. Fiz 92 horas exclusiva de Neocate e assim, ela melhorou super. A barriga dela, que era distendida, aquela barriga inchada, dura, te apertava assim, parecia uma pedra a barriguinha dela. Ela começou a melhorar, a questão dos gases diminuiu bastante, a irritabilidade dela também diminuiu bastante e ela diminuiu muito o choro. Tanto que ela começou a sorrir. Assim, foi emocionante, só de lembrar me arrepio, porque custou tanto, sabe, pra acontecer depois de tanto choro, tanto sofrimento. Aí a médica falou, agora a gente vai voltar pro peito, porque eu definitivamente queria amamentar. Eu tava super disposta, eu não comia mais nada, eu fiz uma dieta de exclusão rigorosíssima. A gente conversou com uma nutricionista especialista em bebê alérgico, então ela nos deu toda a orientação, todo o suporte. E mesmo assim, a Alice continuava reagindo. Então, depois de uma tentativa de voltar pro peito, 3 mamadas foi o suficiente para ela ficar muito ruim de novo. Aí eu suspendi definitivamente o peito. Foi muito difícil tirar o peito dela, porque eu queria muito amamentar. Eu tinha todo aquele planejamento da gravidez, de amamentar, de conseguir, e aí não foi isso que aconteceu. Então, assim, foi muito difícil. Só que parando pra pensar que era a melhor opção pra ela, porque ela ficava muito melhor sem o peito, mesmo que, tudo bem, o peito a gente chama de ouro líquido, né? Porque tem tudo que o bebê precisa. Mas no caso da Alice, ela ficou muito ruim. Então a gente teve que suspender o peito. Nesse período de dieta de exclusão, antes de chegar nesse leite de fórmula, a gente começou a identificar outras coisas. Um dia eu comi de uma padaria específica para alérgicos um pão de farinha de arroz, tudo de arroz, mas que tinha ovo. Ela reagiu super, e aí reações cutâneas. Então identificamos a alergia ao ovo. Depois a gente identificou a alergia ao glúten. Depois a soja. E por último, ela continuou usando a vitamina D. Era a única coisa que ela usava, além do leite de fórmula, do qual ela não tem como reagir. E aí, a gente viu que ela continuou reagindo. Fomos pesquisar na vitamina D. Ela tinha óleo de amendoim. Então, identificamos, né, uma possibilidade de ela ser uma alérgica múltipla e também ser alérgica a oleaginosas. Até aí, tudo bem. Ela foi melhorando. Começou a sorrir, gargalhar, começou a interagir mais com a gente, ficar um pouquinho melhor. A qualidade do sono dela continua muito ruim, sim, isso não melhorou. Mas as médicas sempre nos falam, olha, o bebê alérgico, ele dorme muito mal, dorme mal. Só que assim, continua uma coisa bem difícil, a gente não dorme pra ela dormir. Mas ainda assim, a Alice tem muitas crises de irritabilidade, ela chora boa parte do dia ainda. Então, mesmo já tendo passado por vários médicos, nós já fomos em 10 médicos especialistas, né, nesses 4 meses dela, inclusive 2 neuros, um médico e uma médica, dos quais disseram que ela é perfeita neurologicamente, fizeram todos os testes. Com 2 meses foi a primeira ida dela na neuro. Ela reagia aos testes, né, ela é mais desenvolvida do que um bebê de 2 meses normal, né, na média que eles chamam, e ela é super esperta, super desenvolvida. Mesmo assim, há pouco tempo a gente procurou um outro profissional por conta dessa questão dessa irritabilidade que ela tem.
E ele falou que não também, que ela não tinha nada, que não foi identificado nada e que isso era por conta do intestino, que ainda tá muito inflamado. Um dos exames que podem ser solicitados para o bebê alérgico é a calprotectina fecal. Nesse exame mostra o nível de inflamação do intestino. A referência dele é 50. O da Alice, o primeiro, estava em 1586, o segundo, 1476. Agora a gente tá até coletando as fezes dela para fazer um terceiro exame para ver como tá, se teve alguma melhora, se teve alguma mudança, pra gente conseguir ver se realmente tá tendo efeito. Uma das coisas boas em relação à PLV é que pouquíssimas crianças permanecem alérgicas, é um percentual muito pequeno. A maioria passa a alergia e até os 2 anos de idade está restabelecido e comendo tudo. A gente espera muito que seja o caso da Alice, mas como a gente ainda não fechou um diagnóstico total, que a gente não sabe o porquê dessa irritabilidade, como vocês podem ver, ela não para. Ela tá até quietinha, normalmente ela tem vários episódios de choro, assim, é um choro que a gente não consegue acalmar, a gente não consegue fazer ela ficar tranquila, assim, então a gente ainda não fechou um diagnóstico, mas a gente ainda tá tentando, inclusive amanhã ela tem uma nova consulta com a gastro. A gente segue acompanhando e tentando entender, né, o que tá acontecendo. Mas em relação à PLV, foi uma coisa que nos pegou de surpresa. Tem pouquíssimo material sobre isso aqui no YouTube. Então, quando a gente descobriu, eu comecei a pesquisar outras mães, tentar achar outras mães que estivessem passando por isso. Inclusive, achei algumas que puderam conversar comigo, me dar um norte, um rumo, assim, sobre isso e sobre o que esperar da PLV. O tratamento da PLV, ele se baseia na exclusão da proteína do leite de vaca. Se a criança já está consumindo, já está na introdução alimentar, a gente exclui os alimentos à base de proteína do leite de vaca, que tenham proteína do leite de vaca, e aí começa a conferir rótulos. Por quê? Porque tem muito alimento que não fala, e que a gente nem pensa, nossa, isso não vai ter, e tem. Então, quando eu estava na dieta de exclusão, eu aprendi a ligar para o saque. Não tem informação, você não tem certeza, liga pro saque, verifica se tem origem, se tem alguma coisa de origem que tem a proteína do leite de vaca, para poder depois você consumir ou então dar para sua criança, porque muitas vezes você acha que não tem ou que é seguro e não é. Se o bebê ainda recebe o aleitamento materno, a mãe precisa fazer dieta de exclusão. Não precisa ser uma coisa radical igual eu fiz, porque quando eu fiz, antes de a gente entrar em contato com a nutricionista responsável, eu tirei tudo. Eu comia frango, batata, banana e mamão. Era o que eu comia. E nem me importei, assim, porque eu tava tão preocupada com a situação que eu queria resolver. E eu acho que a maioria do que as mães passam, assim. Porque é tão desesperador você ver a criança chorando, desesperada, aquele sofrimento, aquela angústia, você não ter o que fazer. Que aí você quer fazer a única coisa que você pode, que é controlar a questão do leite. E aí o que você pode fazer é tirar tudo da sua dieta. E assim, isso é errado, porque aí você acaba consumindo menos nutrientes do que você precisa, e você precisa estar bem, ter uma saúde boa para conseguir amamentar o seu bebê e cuidar dele. A gente tem uma rotina muito assim pesada de médicos, porque a gente tá toda hora indo em médico, fazendo exame, mais exame, mais exame, mais exame. Graças a Deus, todos os exames dela são muito bons. A gente não achou nenhuma alteração, com exceção do intestino, que tá sendo tratado. O tratamento para o intestino dela é a questão da alimentação e do amadurecimento, que vai acontecer com o tempo, mas até lá a gente ainda passa por esse processo. Eu espero muito mesmo que a gente consiga se restabelecer de tudo isso, que ela fique bem o quanto antes, mas eu acho que ainda a gente tem um caminho um pouco longo pela frente, até que ela fique bem, que ela pare de ter essas crises de choro. Pra quem não foi numa gastro ou num gastro e desconfia da PLV, eu super indico que vá, que procure um gastro, porque assim, a pediatra, ela, por mais que fosse excelente, ela não conseguia identificar a PLV, e a gastro bateu o olho nela e falou, isso é a PLV. E é isso, esse processo ele é longo, principalmente porque a Alice, ela teve um quadro bem grave de inflamação do intestino, e ela tá se recuperando, mas se Deus quiser logo tá tudo bem, e aí ela vai poder ter a vidinha normal. Ela já tem, né? Só não pôde consumir o leite, meu leite no caso, mas ela se alimenta muito bem de fórmula, então se Deus quiser logo vai estar tudo bem. E aí ela vai poder começar a introduçãozinha alimentar dela agora, e aí não vai reagir com mais nada, né, filha? E o intestininho dela também vai ficar bem.
E é isso. Se você tá procurando a respeito da PLV, porque tem um bebê com a PLV, se informe, não se desespera, porque dá certo. É só ter um pouquinho de paciência e se informar bastante que você vai conseguir ter uma vida normal, o seu bebê também. Dá tchau, filha. Tchau!